Bueno, entonces la lección 1.2 hablará de tres grandes alquimistas, né? Vamos falar um pouquinho de Fulcanelli só para relacioná-lo com Hermes e Paracelso, porque Fulcanelli hablaremos no terceiro módulo, solamente de catedrales e de Fulcanelli. Então, hoje passaremos por Fulcanelli, mas de forma muito leve, muito tranquila, para aprofundarmos na frente. Então, a alquimia de Hermes. Hermes Trismegisto é um maestro egípcio. Hermes é um nome grego. O maestro tinha o nome de Teuti, em egípcio antigo. Teuti ou Yeuti, el que foi para Roma com o nome de Mercúrio. E também os gregos lo chamavam de Tot. Então, era Teuti para os egípcios, Tote para os gregos e Mercúrio para os romanos. Hermes Trismegisto é considerado o padre da alquimia. Falava na primeira classe, na primeira lição, que a alquimia no mundo tem duas grandes vertentes, mais populares. Claro que há outras. A primeira é a alquimia china, que tem a alquimia de Neitan e de Baitan, que trabalha com a alquimia exterior e com a alquimia interior, e tem também a vertente egípcia, que é derivada diretamente de sabedoria atlântica. E esta vertente egípcia de Hermes Trismegisto, que se distribuiu, que se disseminou por todo o mundo ocidental, pelo mundo persa, pelo mundo árabe, pelo mundo grego, pelo mundo romano, depois por Idade Medieval, pelos alquimistas medievais. Então, a linguagem alquímica tem muito da estruturação do maestro Hermes Trismegisto. Se chama Trismegisto porque é três vezes grande. É grande em las três grandes ciências, não? A magia, a astrologia e também a alquimia. Então, o maestro Hermes ensinava estas três grandes ciências. Algumas biografias falam em 4.000, 5.000 anos atrás, mas particularmente creio que o maestro Hermes Trismegisto é muito anterior a isso, 8.000, 10.000 anos, em Vale de Nilo, já estava ensinando e estruturando a civilização egípcia, que com seus deuses, que com sua estruturação social, com sua arquitetura, sua ciência, matemáticas e tudo, é a grande madre civilizatória de Grécia e de outras civilizações ocidentais. Claro que há alquimia também na América, entre os astecas, entre os maias, entre os incas, entre os pueblos indígenas brasileiros, falamos disso na classe da semana passada, mas não é tão famosa. Né? Estamos trabalhando para que se torne também na riqueza cultural do mundo, a alquimia se torne famosa. Pero a grande fama se deve a Hermes Trismegisto, que é um maestro egípcio. Muitos acreditam que é grego, mas não é egípcio. Não? E este maestro não deixou livros escritos diretamente por ele. O que deixou foram ensinamentos, como Jesus, que Jesus não escreveu nenhum livro, apenas falava e anotavam, os escribas registravam o que Jesus falava, e então, destes escritos surgiram vários livros tradicionais. Um se chama La Tabla de Esmeralda, La Tabla Esmeraldina, e o outro se chama El Corpus Hermético. Então, Hermes Trismegisto é um nome tão grande na alquimia que seu próprio nome significa sinônimo de algo misterioso, de algo místico, de algo especial, com a palavra hermético. Na engenharia, na química, nós usamos a expressão hermética quando há algo isolado, quando há algo que não pode entrar nem sair, que está cerrado, fechado hermeticamente. Então, vejam como é importante Hermes Trismegisto. E o maestro Samael nos habla que Hermes Trismegisto é um grande maestro da Hermandade Fraternidade Blanca e pertence ao raio de Mercúrio. Não? Sua importância
para a evolução da humanidade é muito mais profunda do que se puede imaginar. Trabalha incessantemente em favor da humanidade e oficia no Templo Sagrado de Alden, que é um hospital, um local onde os maestros da medicina universal, como Paracelso, como Hipócrates, como Galeno, como o maestro Viracocha, trabalham nos mundos superiores. Então, existe no livro Medicina Oculta referências ao Templo de Alden, de mantras e tudo isso. Aqueles que querem se aprofundar nisso, neste contato com esse Templo de Alden, podem estudar no Matrimônio Perfeito, no livro Medicina Oculta do Maestro, e aqueles que frequentam grupos internos gnósticos conhecem as práticas que se fazem nas cadenas de curação e todas práticas com o Maestro do Templo de Alden. Então, o Maestro Hermes estruturou toda a alquimia ocidental. O Maestro também está trabalhando agora, nestes momentos, por la paz mundial, por la sanação mundial, com outros maestros, e trabalhando também para as pessoas que estão em desarmonia, porque o Mercúrio é o elemento fluido, o elemento de sanação, o elemento que, submetido ao fogo, pode regenerar ou regenerar ou recuperar a sal. O Mercúrio é o elemento fluídico que, submetido a um elemento fijador, que é calor, que é sulfur, que é o fogo, que é a energia criadora, é capaz de curar a sal de los corpos, físico, etérico e todos os outros. Por isso que o maestro Hermes é um maestro do raio de Mercúrio, o raio da cura, o raio da sanação. O próprio nome Mercúrio também é utilizado como um dos elementos da alquimia. E Hermes Trismegistus, então, tem dois grandes livros, um se chama Kybalion, que tem a mesma estrutura etimológica da palavra Cábala, que significa receber del alto, receber de Deus, e houve publicações, então, compilações de seus discípulos, de seus iniciados, que são pedaços ou evangelhos que se compilaram em um livro, se montaram em alguns livros, pero repetindo, Hermes não tem um livro escrito por ele mesmo. Isto até é uma coisa muito valiosa para nós outros gnósticos. Nós outros gnósticos temos o maestro Samael nos falando diretamente, em películas, em áudios, em gravações de voz, em livros. Falava para alguns participantes da classe anterior que sempre prefiro consultar os livros do maestro em espanhol, porque muitas vezes se traduz ao português de forma equivocada, de modo errado. Então, por isso, não tenho muitos livros digitais em português. Não os tenho, senão os disponibilizaria. Algumas pessoas nos pediram, porque prefiro ler direto em espanhol, porque assim não há tergiversações, erros e trocas por la tradução. E não é um pecado de los tradutores. Eu também sou tradutor e nós sabemos que o tradutor tem que escolher os termos, as palavras, tem que selecionar. E sempre que se seleciona entre dois e três, se perde a ideia original, se perde a fluência, e se pode enquinar ou deixar obtusa a ideia original do autor. Então, só para que saibam que o livro de Hermes é um compilado, tanto o Kybalion quanto o Corpus Hermético. E o Kybalion faz muito sucesso entre os meios esotéricos, maçons, cabalistas, místicos, porque tem sete princípios. E são chamados 7 princípios de Hermes, os 7 princípios herméticos. E esses princípios são tão herméticos que, se formos fazer uma pesquisa na internet ou ler livros, veremos que não foram compreendidos, justamente porque não se tem a clave alquímica da energia criadora, a clave alquímica do Kundalini, a clave alquímica de entesourar o Ki, a clave alquímica de
sacar a perla del dragón, a clave alquímica de transmutação das energias criadoras. Então, por exemplo, se formos consultar na internet, o primeiro princípio hermético é o mentalismo. E este mentalismo não tem nada a ver com mente, não tem nada a ver com energias mentais. Que o maestro Hermes falava é que há uma energia criadora de fogo, de verbo, que era o pensamento de Deus, né? Que é além da energia manástica. O maestro Samael habla muito del Foat, del fuego originador de todas as coisas, el Foate, alguns expressam assim. Então, o princípio do mentalismo significa que as coisas emanam do azote, emanam do hili, emanam do sangue de dragão del cosmos, emanam de la grande força inicial. Os cabalistas los chamavam de Ain Sof Aur, ou seja, a luz indefinida manifestada. Então, este significa o mentalismo, não tem nada a ver com isso. Em alquimia, este princípio significa que o número um, ou a ordem principal da alquimia, é a matéria-prima, que é nosso mercúrio, nossas secreções sexuais e nossa semilla criadora. Este é o primeiro princípio. Todo nasce de las semillas. En el microcosmo hombre, en el microcosmo mujer, nasce de las semillas. Seja um novo ser físico, um ninho, uma criança, seja um novo ser espiritual, nasce de la semilla. En el cosmos também. Todo nasce de uma energia primordial, que hoje se habla que é uma explosão, um Big Bang, pero isso é uma coisa, um entendimento temporário da ciência, porque a ciência de vanguarda já admite que houve vários Big Bangs, não foi solamente o último, há 14 bilhões de anos atrás. Então, a ciência, com passos de tartaruga, vai convergindo com os princípios antigos ou anteriores como esse. O segundo princípio hermético é de la correspondência, como é arriba, es abaixo. É o mais famoso de Hermes. E este princípio, vamos a estudá-lo em Tabla de Esmeralda, logo na sequência, é muito profundo, porque não é apenas o homem reflexo de cosmos. Diz que nossas glândulas endócrinas são nosso reflexo, e são reflexo de Deus. Os produtos hormonais das glândulas endócrinas também são produtos de Deus. Os átomos sagrados que têm os hormonos em las semillas, Basile Valentim e o maestro Samael o chamam antimônio interior, o antimônio sagrado, são também correspondentes. Ou seja, em alquimia, nós nos relacionamos simplesmente o homem e a mulher com o cosmos. Também há uma relação entre o homem e a mulher com seu interior, com seus chakras, com seus cuerpos, com suas hormonas, com suas glândulas, com seus átomos, com suas subpartículas atômicas, com seus átomos engenheiros, com seus átomos obreiros, todos sob comando do átomo luz. Ou seja, há toda uma estrutura microcósmica muito ampla. E nós podemos pôr em ressonância, pôr em harmonia todas essas vibrações, e aí sim, com tudo em ressonância e alinhado, princípios cósmicos, princípios corporais, princípios celulares, princípios atômicos, aí sim tudo estará em construção positiva. E hoje, a doença, os problemas físicos são produto desta desarmonia. Por isso que os alquimistas conquistavam como uma das virtudes da pedra filosofal o dom da medicina universal, porque sabiam poner com esse princípio de correspondência entre todos os hidrógenos, entre todas as densidades energéticas, entre todas as vibrações, através do terceiro princípio, que é o princípio da vibração, da vida, da construção. A vibração serve para transferir energia. Toda transferência de energia é por vibração.
El calor es vibración, la electricidad es vibración, las ondas electromagnéticas son vibración, nuestra fisiología personal, nuestro metabolismo es vibración, el amor del hombre por una mujer, el amor entre hermanos, todo eso es vibración. Y que se manifiesta también el otro principio que es la polaridad. Y la polaridad no es el género. Muchas personas confunden el cuarto principio con el séptimo principio. La polaridad diz que la mesma cosa puede ter uma polaridade diferente. Por exemplo, el quente e el frío são polaridades de temperatura, mas são a mesma coisa. E se unem em um círculo. Assim é a física. Diferente de polaridades complementares que colaboram para se construir juntas, que é o princípio de gênero. O princípio de gênero é assim, gênero masculino, gênero feminino, ou emissor e absorvedor, ou expansivo e retrativo. Então, este é um outro princípio. O princípio 7 é um princípio de complementação e de trabalho conjunto. O princípio 4 é um princípio de encontrar as polaridades da mesma coisa. Então, em alquimia, o princípio 4 está referido ao homem e à mulher isoladamente. Como estão minhas energias internas? Ou seja, mi fuego, mi água, mi tierra, mi aire, mi sal, mi azufre, mi mercúrio, como estudamos em la primeira classe. Estudamos detalhadamente isso, os elementos alquímicos. E o princípio de gênero já diz respeito à pareja, diz respeito ao companheiro, à companheira alquímica. É diferente. Por isso é o sétimo. Hermes é muito sábio, porque tem que trabalhar com os 6 primeiro para estar preparado para o sétimo. E isso é alquimia, esse é o princípio alquímico. Isso não está nos livros, na internet, porque não conhecem a clave da alquimia. O quinto princípio é o princípio do ritmo. Os alquimistas põem como fuego de roda, ou seja, tem que ter ritmo, tem que ser um trabalho constante, tem que ser um trabalho contínuo de fuego, não? Tem que trabalhar todos os dias, e isso não é solamente sexo alquímico, isso é as práticas gnósticas, esto es los pranayamas, las meditaciones, las runas, las lamazerías, los ejercicios zodiacales, las várias formas, métodos que o maestro Samael nos ensinou. Este é o ritmo. É impossível para alguém que queira ser alquimia sexual se não hace meditação, se não hace pranayama, se não se aprimorou em lo mantra Hamsa, ou em el Varoli Mudra, ou em outros exercícios de transmutação de energias criadoras. Então, por isso, até que acá pedimos para que os estudantes deste diplomado tivessem um ano, por lo menos, porque presumimos que em um ano já tenham esses ensinamentos gnósticos básicos, para que possamos depois continuar com algo mais profundo. Grupo WhatsApp de alquimia não é para isso, para separar. Se tem a edição assim, qual é o link, vamos a ser amigos. Não, não é isso. Senão perdemos o foco. Minha sugerência é essa. Em vez de se quedar muito em grupo e respondendo, faça uma prática gnóstica no momento. A cada impulso de reenviar um bom dia, olá, faça um pranayama, faça uma adoração à Estela Maris, pela Madre Divina dos Alquimistas. Isto é importante. Assim se trabalha com o princípio do ritmo, porque o oposto do princípio hermético do ritmo é o caos, é a entropia, são as energias destrutivas. ¿Sí? Depois há um princípio de causa e efeito, e este princípio que está no arcano número 6, no arcano de decisão, é o princípio de respeitar a lei. É o princípio de respeitar as leis da natureza, respeitar as leis iniciáticas, respeitar o arbítrio da outra pessoa, respeitar o ambiente em que se está.
Vean, nosotros estamos na casa de japoneses originales, temos que comer de hashi, de paucitos de comida japonesa. Temos que sentar em mesitas barras, porque estamos em casa de japoneses. Se por outro estamos em uma casa germânica, vamos tomar um chopp, brindar com copas grandes e todo, vasos grandes, porque estamos em uma casa de cerveja, uma casa germânica, e assim sucessivamente. Então, esse princípio é um princípio de respeito às leis. Não é essa coisa que se abre, tudo aquilo asco, vibra por o universo e regressa em progresso para mim. Isto é para vender livros. O princípio hermético 6 diz que lei é lei e lei se cumpre. Se cumpre em dois sentidos. Eu devo cumpri-la e ela se cumprirá se eu não la cumprir. Então, é a lei de livre-arbítrio, fazer o que quiser, mas temos que prestar contas de tudo o que hacemos, ¿no? E aí sim, o sétimo princípio que já falei, que é o princípio de las polaridades para o fogo e a água se unirem no sagrado Iaú, ignis, aqua, origo, e abençoados por São Jacques, ou São James, ou São Santo Iaú, que é o patrono da alquimia. Vamos falar de São Jacques ou Santiago em la classe vindoura. Aí sim ia ser o princípio completo hermético no 7. Então vejam como a luz da alquimia e a luz da clave do maestro Samael, esses 7 princípios herméticos têm uma dimensão maravilhosa. Tu compreendes que toda es vibração de alqueste, de Hile, de la matéria-prima primordial. Depois tu compreende que aí está no universo dentro de ti, em tus glândulas, em tus átomos. Depois tu las haces vibrar, las põe em movimento por exercícios gnósticos. Depois tu tens que compreender como estão tus energias, como estão tu polaridade, tu qualidade de energia. Depois tens que dar ritmo para trabalhar e fazer transmutar e circular estas energias, respeitando a lei para que estejas preparado para el atanor de duplo fuego. Acá tiene a tabla de esmeralda. Claro que não é assim, essa é uma arte, né? À direita a figura, pero destaquei algumas coisas aqui, né? Este Juan de Sevilla, Juanes Hispanienses, foi um escritor que escreveu em latim El Secreto Secretorum. Então, é mais um livro das tradições herméticas trazido de lábios a ouvidos por la tradição. Pero é muito linda, é curta, a tábua de esmeralda é pequena, é curta, pero tem muita coisa que quero ressaltar. Vejam como é profundo, ali tem dois. Lo de abaixo é como lo de arriba, e lo de arriba é como lo de abaixo. Olha, não hablo nisso que está em negrito. Para realizar os milagros de uma sola coisa. Ou seja, está falando de la conexão de Dios, del hombre com Deus, está falando de la conexão del hombre com la mujer para o princípio del género. E na maioria das citações de Hermes se suprime este tesouro que é a fusão, né, a cocção, a sublimação de los metais para se transformarem em ouro, no princípio alquimista, né? O item 4, por exemplo, nos habla do Sol, que é seu padre, de la Luna, que é sua madre, ou seja, o alquimista tem no ouro, no Sol, na potência masculina de Deus, su orientador, su fortalecedor, e tem a madre, a Luna, a Terra, a água, a potência feminina de Deus, sua companheira, sua orientadora, sua condutora ao longo do caminho. E se vemos, a terra é vossa nutridora e o viento lo nutriu, lo meciou, lo encaminhou. O viento na alquimia são os pensamentos, o elemento aire. E a terra é o corpo físico, a sal, são elementos fijos. Então, o sol é o fogo e a luna é a água. Então, esta frase
el ítem 4 de la tabla, habla de lo movimiento perfecto e harmônico de los 4 elementos dentro de nós. Você vê como há segredos, é muito mais profundo do que se habla se se tem a clave de decifrar a alquimia. Não é? Alguns hermanos gnósticos e praticantes de magia nem percebem que nesta frase é uma das orações de los elementos que nós hablamos quando hacemos magia, liturgia, pero hablamos em latim esta frase, assim, soleius pater est, luna ventus angestate victim, inútil su, e continuamos com este princípio hermético, ou seja, este princípio é tão profundo, é tão poderoso, que é uma fórmula de magia, que nós utilizamos em la gnosis, em um dos exorcismos, um dos domínios de energias de los elementos. Né? O princípio 7 é muito interessante, é alquimia pura. Separarás la tierra del fuego, estou em 7, lo sutil de lo denso, suavemente e com muita destreza. Separarás la tierra del fuego, ou seja, la tierra é o corpo físico e o fuego é la libido. Tu não podes pensar que tua energia erótica é apenas a corporal. A energia erótica é todo um magnetismo. É toda uma luz que está nos corpos. Por isso que deve separar isso. Uma coisa é a vibração física, outra coisa é a energia, o fogo filosofal, individual e também da pareja. Separarás lo sutil de lo mais denso. O mais denso são os instintos. Lo mais denso são os defeitos psicológicos da lujuria. E lo mais sutil é a ânsia espiritual, é a adoração devocional. Ou seja, se pode ver o sexo alquímico como sagrado, porque assim lo é. Quem não faz isso, não passa para o princípio 8 e vai até o 15 da tabla de Esmeralda. Então, esse é pura alquimia, das energias e da observação, se em tu trabalho alquímico é o ego que está trabalhando ou é o ser. Se é uma virtude da alma que está se forjando ou é a lujuria que está avivando tus corpos. Suavemente, com muita habilidade, com muita destreza. Suavemente significa que o fogo de dupla roda, o tanor de duplo fogo, se trabalha com cuidado, se trabalha com carinho, se trabalha com constância. Por que isso? Para que o mercúrio não se derrame. Então, se vemos em las figuras alquimistas de los maestros mais profundos em alquimia, sempre parejas, e sempre cuidando do fogo com muita atenção, porque me gusta muito comparar o processo alquímico com ferver a leite. Por la manhã, como vamos ao desayuno, ao café da manhã, vamos ferver o leite. Então, o que se hace para ferver o leite? Temos que fervê-lo, pero temos que observar para que não derrame, para que não saia de la olla, para que não saia de la lecheira, como se habla em português, se fala leiteiro. Porque senão seremos todo sucio, perderemos a leite. O fogo tem que ser graduado. E na semana passada, não, nesta semana em aula de lunes, falamos sobre a graduação do fogo como um dos degraus, dos peldaños da alquimia. Um alquimista tem que graduar o fogo. Por quê? Porque se o fogo é baixo, a leite não se esteriliza, a leite não sobe. Se o fogo é muito alto, a leite se derrama. Então, graduar o fogo é um grande segredo alquimista. E é um duplo segredo, um duplo desafio. Por quê? Porque tem que graduar o fogo do homem e da mulher. Então, os dois têm que pôr lenha ou sacar os palos do fogo para poder graduar o fogo. Isto está dizendo isso, suavemente e com muita destreza. É isso que se refere. Pessoas que querem dominar o azufre, o fogo em 3 meses, em 6 meses, sem antes
hacer equilíbrio interno, o arcano da alquimia não se abre para ele, né? Então, veio, estou comentando alguns apenas, pus em letras mais negras aí para que atentemos como esse é profundo. E todas as tinieblas, todas as sombras, né, se apartarão de ti, se afastarão de ti. Estas sombras, tinieblas, são os agregados psicológicos, né? Em alquimia se habla do mercúrio seco, né? E quando se trata de energias sexuales, é o azufre arsenicado, né? Ou seja, é o mercúrio que não flui, porque é seco, são os agregados psíquicos. Os egos são um estancamento, uma paralisação da energia divina dentro de nós outros. E o azufre arsenicado é o azufre venenoso, a lujuria, a mala interpretação, a vista maliciosa do sexo. Este é azufre arsenicado. Então, o princípio 10, quem chegou ao 9, aí conquista o 10, que é a roda de fogo, quando as tinieblas dos egos se afastam. E este 14, só vou comentar o 14 agora, por isso me é chamado Hermes Trismegistus, porque possui as três partes da filosofia universal, ou seja, a alquimia, a liturgia, a teurgia, a magia, e também a cabala e todas as ciências tradicionais herméticas, as três ciências herméticas. Então, como vimos a da obra de Hermes, a profundidade que tem os 7 princípios e a profundidade que tem a tábua esmeraldina. Todos acreditam que a tábua de esmeralda é solamente o que de abaixo é como que de arriba, o que de arriba é como de abaixo. Isto é coisa para mim. Tem que compreender que está falando que Deus é um fogo e quer despertar os fogos atômicos que tu tienes em tu universo criador interior. Este é o princípio hermético profundo. Hablemos um pouquinho de Fulcanelli. Fulcanelli nasceu na França nos anos 1830 e teria morrido, né? Teria morrido em 1923. Por que se habla teria morrido? Porque muitos acreditam que não morreu. E não morreu, está vivo, está com o mesmo corpo físico. Muitos falam que está em Sevilha, na Espanha. Estive agora, 20 dias atrás, em Sevilha, na Espanha. Nos quedamos lá cerca da Catedral de Sevilha e buscamos o Fulcanelli. Não o encontramos, né? Não vamos mistificar as coisas. Pero Fulcanelli está ensinando alquimia aos arredores de Sevilha. Está em Andalucía. Agora tem muito fogo allá, estão muitos incêndios florestais. Em uma semana que estávamos allá, se morreram 400 pessoas por el calor, 46 graus, 47 graus. Então, Fulcanelli é um maestro que está em Espanha, com o mesmo corpo físico. Claro que, como com Paracelso, como com Nicolas Flamel e como com tantos outros maestros, se hace um teatro, se põe em piedras em los esquifes, em los caixões, para os amigos fazem um velório, um entierro, uma cerimônia para o maestro e a maestra, como é o caso de Fulcanelli, como é o caso de Nicolas Flamel. Os dois maestros se vão a continuar seu trabalho sem despertar perseguições, né? E o maestro Samael habla de Fulcanelli. Vejam o que habla. Fulcanelli é um ressurrecto que realizou a grande obra. Nadie, por desgraça, lo havia entendido, porque justamente poucos fizeram sua obra, né? Realizaram a pedra filosofal, a grande obra, a vestimenta do Cristo íntimo dentro de si mesmo. Depois da Segunda Guerra Mundial, certos serviços secretos buscaram Fulcanelli, porque ele é um especialista, um experto em medicina nuclear, né? Em tratamentos com energia atômica, para extrair informação, mas por sorte escapou, claro. Esses maestros mergulham na quarta dimensão quando querem, como Paracelso, que vive em Boêmia, em República Tcheca. Fulcanelli tem vários livros, né?
gostamos muito de estudar, as mansões filosofales, os demers filosofales, e o mistério das catedrais são os mais famosos. Tem outro que se chama Fins Gloria Mundi, que é livro de las etapas final de alquimia, tenho acá. É livro muito interessante porque é livro que tem detalhes para aqueles viejos tratadores de los lobos cinzentos, né, que representa o trabalho da alquimia, que tem muitos detalhes este livro de Fulcanelli e pouquíssimo conhecido, Finis Gloria Mundi, né? Então, Fulcanelli é maravilhoso porque tem ensinamentos bárbaros. Vejam isso, que lindo que é. Veo que habla Fulcanelli. Lo essencial não é a transmutação de los metais, senão do próprio experimentador. Fulcanelli está dizendo isso. Diz assim: meus amigos alquimistas, não se preocupem com o hornilho, com o latanol, com o amatraz exterior. Observem su laboratório interior. Este é o mais importante. O secreto está em vas espiritual. O vas espiritual, o vaso espiritual, a ânfora espiritual, está representada por duas coisas. Primeiro, a mulher. A mulher é o vaso espiritual. Vejam que interessante esta figura. Tem o Santo Grial bem na altura de los órgãos geradores. Santo Grial acá está, bem na altura do útero de los órgãos generadores de la mujer, com uma perfeição incrível. Então, a base espiritual é justamente a Madre Divina Interior, a Virgem coronada por 12 estrelas, né? Que nos dá o dom do Espírito Santo, que é seu esposo, e que nos dá o trabalho com a sal, o azufre, o mercúrio, representado por el triângulo no Sol. Este é Stella Maris. Então, vejam que Fulcanelli habla claramente de la Madre Divina, pero recordando em seus livros as litanias de la Virgem de Reims, que tem vitral maravilhoso, com todas as virtudes de la Madre Divina. Quem for a Reims é uma cidade em França que tem vitral ao eterno feminino de Deus, de los mais hermosos que há. Nos quedamos horas e horas com Heloísa dentro da Catedral de Reims para estudar este vitral. Está muito lejos, tem que levar lentes e tudo isso, mas está muito bem preservado, né? De la leche de la Virgen, como falava, que é o símbolo de la alquimia, e de los poços sagrados, né? Em muitas catedrais, como em Chartres, há poços sagrados que representam a Madre Negra, que representam a energia da terra, que representam o mercúrio que a Madre Tierra dá a nós através da alimentação, da energia de nossa própria maga elemental, que é dos aspectos do vaso espiritual. Então, vejam que interessante. Vaso espiritual tem duas conotações. Tu, esposa sacerdotisa, e a Madre Divina, que para o alquimista se tornam a mesma coisa, né? São representações de uma e de outra. E é interessante que em alquimia, todo que se habla para o homem vale para a mulher e vice-versa. Como falávamos na primeira classe, se a quinta iniciação de mistérios maiores, a cristificação, ocorre para homens, ocorre para mulheres. Se houve mulheres que entraram na terceira montanha, na ressurreição, entraram nas iniciações venustas, se fundiram com o absoluto, houve homens também. Então, há vas espiritual e há uma haste espiritual, o falo espiritual, a mesma coisa. Então, há muitas representações em alquimia disto também. Mais uma frase de Fulcanelli, olha que lindo isso. A prática do iniciado em alquimia não se realiza com um fogo comum, sino por um agente oculto, um fogo secreto, que parece mais água do que llama, uma água em llamas,
E olha, ele é humilde. Aqui temos o mais alto segredo do trabalho. O Padre de todas as luzes não nos ha permitido revelar este mistério. Este fuego acuoso, ou água ígnea, é a primeira semilla de todos os seres. O Canelli diz tudo sobre a amarra sexual, só não diz diretamente, porque seu padre interior não o permitiu, e porque a Loja Branca também não o permitiu. Permitiu ao maestro Samael. Por isso estamos aqui hoje. Porque o maestro Samael decifrou e desvelou a alquimia. Pero os alquimistas poniam diretamente em seus símbolos a sexualidade. Vejam que interessante esses três vasos. A aproximação de los alquimistas, do rei e da reina, a magnetização, o princípio 2, 3 e 4 de Hermes, depois a união de los opuestos, do princípio 7 de gênero, em um ato sexual, na água, negro ainda, porque é o primeiro estágio do mercúrio, depois vamos falar disso, entre flores, virtudes, pero trabalhando em um vaso hermético, está cerrado para que os vapores do amor e do mercúrio não escapem, e também depois acá temos a obra quando hecha, a Madre Divina, Nuestra Senhora, a Imaculada, despertando, demonstrando o caminho do Cristo por la cruz. Então, vejam, estava todo de forma muito clara, pero para não entregar a los indignos, não entregar a los profanos e profanadores, para não ser pego pelos fanáticos da Inquisição, Fucanelli mesmo habla que o fogo é comum, que está próximo de nós, que a primeira semilha nossa, ou seja, o óvulo, ele é espermatozoide. Muito interessante. Fucanelli, está em suas obras. Mais algumas coisas? Se necessita de um raio celestial para encender o horno. Este canceler é o principal discípulo e divulgador de Fucanelli. Muitos dizem que Fucanelli é o próprio Canceller e o Canceller é o próprio Fucanelli, ou que eram amigos, irmãos de laboratório, de alquimia, de divulgar. Então, sempre que leio coisas de Canceller, leio como de Fucanelli como Canceller. Que é esse raio celestial para encender o horno do Atanor? Significa assim: não se hace sexo sem divinidade. O maestro Samael tinha uma frase muito linda sobre isso, que falava assim: a cada beijo, uma oração. Não uma oração de dar um beijo e Ave Maria, Padre Nosso. Não, uma oração de exaltação ao amor. Uma exaltação uma devoção de exaltação ao eterno feminino de Deus na esposa. E a esposa é o eterno masculino de Deus. El horno alquímico, el fuego sutil y filosofal solamente enciende con un rayo celestial. Se la energía for solamente humana, instintiva ou egoica, el rayo, el ángel não será a benção. Olha que incrível isso. Põem até uma cama, um dormitório do alquimista. Está aí, os livros, as alfombras, a cama está aí atacada por egos, atacada por demônios, por grifos. O alquimista está pedindo o donum Dei, la manus mater, la manos de la Madre Divina e a força do Padre, e os egos atacando. Então, é muito interessante isso que a divinidade, a sacralidade da alquimia. Mais uma frase de Fucanelli: o instrumento de la gran obra é el atanor, el horno oculto de dos llamas. Não é llama, duas chamas, que ha sido publicado por numerosas descrições e dibujos. Fucanelli. E este publicado, Fucanelli está a dizer que tem sido mal interpretado, tem sido exposto de maneira equivocada. E vejam que interessante aqui nesta figura de Caos Philosophorum,
de los metales brutos de Caus Philosophorum. Caus Philosophorum é o semen del hombre, el semen de la mujer, sometido a um horno. Vejam que o horno tem dois humos saindo da região sexual de los dois. Los dois têm a vara, a medida perfeita para graduar o fuego. Acá já está a destilação, a água ígnea está se formando em vidro. Acá está o pájaro negro, que significa um estágio inicial do fuego. O objetivo é chegar a serem reis e reinas da natureza, onde o homem representa o sol e a mulher representa as forças da lua. E aí se liga ao cielo, né? ao céu filosofal, ou seja, se sai do caos, do mercúrio biológico, do sêmen, e mediante o ato de amor e a purificação de dois, se liga ao cielo, ou seja, ao céu, aos mundos celestiais, e falando em alquimia, na fórmula de choque adicional que o hidrógeno necessita para se tornar hidrógeno Si, de la nata Si doce. Hablaremos mais disso logo adiante com Flamel e Pernelle, falando desta. Mais uma frase de Fulcanelli, a última. Vejam que interessante. Esta é a alquimia pura e é de Fulcanelli. Tu, quando venga tu estrela, siga a la câmara, ao quarto, onde verás ao ninho hermoso. Toma 4 partes, ou seja, esteja com os 4 corpos, físico, etérico, mental e astral, pensamentos, emoções, vibrações e físico, é nosso dragão ígneo. Dragão ígneo significa excitação sexual. O que está oculto em tu ventre. Olha como ele é claro, é óbvio isso. O dragão ígneo está oculto em tu barriga, em tu ventre, em tu pelve. Nuestro acero mágico e 9 partes de nuestro imã. 9 partes significa iniciação, significa hacer sexo com fines espirituais. Mezcla todo por completo no volcán ardiente. Volcán ardiente é de los dos, del hombre e de la mujer, em la zarza ardiente del sexo. Como está nessa figura acá que estou ponendo. El fuego de la água, de la luna, se mezclando entre las rosas, entre los lírios, para que se tenha la corona e para que se domine la mujer representando la água, la luna, el hombre representando el fuego. Purifica tem 3 tempos a base de fuego e sal. 3 tempos significa sal, azufre e mercúrio. A base de fuego, a base de trabalho sexual, e em tus corpos. É a mesma coisa, Cancellier e Fulcanelli são a mesma pessoa. Vejam que claro que está esta figura ogival, né, de Evo, desta sabedoria de Fulcanelli. Falamos um pouquinho de Paracelso, nasceu na Suíça, um médico, a América estava sendo descoberta, Brasil, México, toda a América, quando Paracelso vivia fisicamente na Suíça, nos países germânicos. Né? Seu papai era médico, aprendeu muito com seu papai, e Paracelso era terrível, tinha um temperamento muito forte. Não admitia políticas, não admitia mentiras. Paracelso era um médico brilhante, depois um alquimista esplendoroso, e foi perseguido pelas classes médicas brutas, que haciam sangrias, que haciam fórmulas terríveis, que cortavam, hablavam nas pernas, nos braços, los barbeiros da Idade Média, como se falava, que tinham tratamentos terríveis para isso, e Paracelso era algo muito fino. Enquanto Basile Valentin e Nicolas Flamel foram mais para a linguagem da alquimia metálica, Paracelso foi para a linguagem da alquimia vegetal. Então, Paracelso tem muitos livros sobre alquimia vegetal. Há um livro chamado Paramir, outro chamado
Un Paramiro, otro llamado Botánica Oculta, que tiene mucha información sobre plantas. Cómo reconocer el rayo astrológico de las plantas y cómo tener contacto con el elemental de las plantas, como isso Paracelso, o artista que lo dibujó en este desenho, hablando con un elemental, hablando con un homúnculo, como ellos hablaban. Entonces, Paracelso tiene muchas contribuciones en bioquímica, en botánica, toxicología, en conocimiento interno. Paracelso es una figura muy respeitada pela academia em Alemanha, em Áustria. A Universidade de Medicina de Áustria tem como patrono Paracelso. Em Viena existem praças que têm estátuas de Paracelso. Então, ele é um, um personagem muito respeitado, né, com seu Paramiro e seu Paragranum, que são dois livros sobre medicina. Falaremos um pouquinho sobre as 5 causas metafísicas de enfermidades, de doenças, porque Paracelso foi muito especial e um dos mais completos nisso, né? Paracelso foi dos impulsionadores da alquimia mística, que propõe uma verdadeira transformação do ser humano. Mesma coisa de Foucault, transformação do ser humano. Claro que a pedra filosofal tem a virtude metálica, transmutação, o cuervo de projeção. Claro que a pedra filosofal tem a panacea, a medicina universal, mas a pedra filosofal, o objetivo é transformar o próprio ser humano, né? Despertar a espiritualidade nele, limpiando o ser humano de todos os metais poluidores, os metais venenosos que são os agregados psíquicos, psicológicos do ego que todos temos que trabalhar. O maestro Paracelso, vê o que habla o maestro Paracelso. Ni las universidades, ni los papas, ni los reyes podrão dar ao homem o poder de curar, a menos que primeiro não seja ungido por Deus. Ou seja, Paracelso falava isso dentro de uma universidade na Alemanha, falava em alemão, sendo que os médicos tinham que falar em latim naquela época. Paracelso tinha roupas de viajero, camisas e alforjes com hierbas, entrava de chinelas, de mocassines, e as pessoas se assustavam com Paracelso, achavam que ele era um mendigo, ele era um pedinte, ele era uma pessoa, pero não lhe gostava o luxo, as rendas, as sedas e todos os colares que eram terríveis. E Paracelso falava isso, as pessoas o criticavam, o perseguiam. Depois, o reitor, o jefe da universidade, se quedava doente, lhe chamavam Paracelso. O rei tinha tratamento de los médicos oficiais, que não tinham a donundeia, a unção de Deus, não o curavam, Paracelso lhe curava, então por isso Paracelso não foi morto, porque lo respeitavam muito os nobres, os reis, para ódio, para raiva de los acadêmicos. Por isso é conhecido como Bombasto, né? Filipos Aureolus Bombastus Paracelsus de Hohenheim. É seu nome, Filipe Aureolo, bombástico, né? Fuerte, de genio fuerte, com uma bomba, porque era terrível. Paracelso tinha argumentos terríveis. Tem muitas histórias sobre Paracelso, porque estava contra o final da escolástica, estava contra o final da teologia cristiana nas universidades, toda aquela idade negra que não permitia a sabedoria grega e a sabedoria dos árabes entrar novamente por la Europa. Então, Paracelso é uma maravilha. Paracelso falava da maga elemental, da madre divina, que pode nos curar, como falamos em classes anteriores. Olha Paracelso falando de interiorização. Recolhe-te a ti mesmo todos os dias a um lugar onde nadie pueda interromper, e onde se pueda, quando, por lo menos durante meia hora, estar sentado comodamente com os olhos cerrados, sem pensar em nada.
Com o tempo, todos os problemas que parecem insolúveis serão resueltos vitoriosamente por uma voz interior que te guiará nestes momentos de silêncio, a solas com tu consciência. Pero ela não te hablará de repente. Assim, tienes que preparar-te por um tempo, destruir as supercapas de los viejos hábitos. Esta frase poderia estar em qualquer de los diplomados da academia, porque é uma frase de meditação interior profunda. É uma frase que Fernando Navarro falou com os maestros de Anahuac, que Quetzalcóatl, com Xuxolotl, tudo isso, que Jaime falou em seu diplomado Zen, que na Cábala se falava em chegar a los sefirotes superiores, la diplomada de la próxima semana, dia 10, sobre psicologia, falará disso. E Paracelso já falava que melhor que se quedar com fogo, vidros e metais externos, que se trabalhe primeiro com o metal interior, falando sobre o laboratório interior. Não? Paracelso, falando de las plantas, há mais virtude e energia em uma planta que em todos os gruesos livros que se leem nas universidades. Imaginem um maestro desses chegando numa universidade em Estrasburgo, em Viena, em, em qualquer dessas universidades, né? Andou por toda, Paracelso andou por Salamanca, Paracelso andou por Santiago de Compostela, Paracelso andou por Toledo, Paracelso andou por Paris, por tudo, e ligando lá e todos vendo com livros e roupas e luxo, e Paracelso sabe uma coisa dessa. Contam histórias até que Paracelso levava uma plantita assim, sempre um trocito de grama, de um trevito, algo que te dava no caminho, e ponia na mesa, começava a falar, o pedacito de planta se tornava uma planta sem água, sem terra, na frente de todos. E aí lhe observavam, porque Paracelso começava a falar, então por isso disse isso, que há mais virtude e energia numa plantita transmutada do que em todos os livros que se escrevem sobre sangrias, sobre tratamentos com urina, intoxicação e tudo isso. Então, vejam com quem estamos falando, né? E um dos grandes tesouros, já para nos encaminharmos ao final da lição de hoje, sobre Paracelso, Maestro Samael nos põe no livro Medicina Oculta. Então, quem quiser se aprofundar, é um item que é muito pouco falado na medicina, né? Nós gostamos muito de estudar medicina antiga, dos maestros, Galeno, Hipócrates, todos esses. E Paracelso foi muito preciso em falar em 5 causas metafísicas das enfermidades, que foram reproduzidas por el maestro e explicadas por el maestro Samael no livro Medicina Oculta. Então, Paracelso habla que existe um ens natura, que são das energias de nosso corpo. Então, se não respiramos bem, se não nos alimentamos bem, se não transformamos as impressões, se nós somos sedentários, vamos nos quedar doentes. Isso é óbvio. Se não nos limpiamos bem com banho, com sudor, com urina, com fezes, tudo isso. Hoje nós temos uma higiene, mas há 500 anos as pessoas acreditavam que não se podia tomar banho. O banho prejudicava as pessoas. Então, veio Paracelso falando do ens nature, que era o que os médicos da época nem sabiam que existia. Não acreditavam antes de Pasteur que havia micróbios, que os micróbios estavam na suceira, estavam em vírus, em bactérias e que provocavam enfermidades. Não acreditavam nisso. Então, não lavavam as mãos. Estavam com um cadáver na sala, trabalhando no cadáver de um doente, e havia uma senhora que estava tendo um ninho, iam com as mãos sujas para a senhora, matavam o ninho e a senhora com a enfermidade do outro. Então, Paracelso, antes de Pasteur, já falava da fisiologia física e do ens nature, das energias. Habla também dos egos, dos defeitos psicológicos,
ens venere, especialmente aqueles ligados a egos de la ira, codicia, envidia. Isto aqui, Paracelso, há 500 anos atrás, falava das doenças psicossomáticas. Pero as doenças psicossomáticas, dentro de nós, las aprofundamos, porque ter estresse ou ter depressão é um conjunto de egos, um conjunto de recorrências, um conjunto de situações mal transformadas e que provocam a pressão. Não é uma doença, são várias. Então, Paracelso chama isso de entidade, ou ens do veneno. Né? Muito interessante. Depois habla do ens astral, que é precisamente ligado ao mau uso da sexualidade, ou seja, a promiscuidade, a infrasexualidade, a pornografia, os xistes sexuais. Todo isso provoca desequilíbrio de energias e uma doença metafísica, uma enfermidade de origem metafísica, chamada por Paracelso de ens astral. Então, vejam como Paracelso viveu há 500 anos atrás e está talvez mais 500 anos à frente de sua medicina. A todos os terapeutas e pessoas que trabalham com medicina, recomendamos que estudem Paracelso, porque sua visão a respeito de las causas de las doenças, de las enfermidades é perfeita. Fala de ens espiritual também, que aí trata de magia negra, trata de cascones, trata de íncubos e súcubos e dráculos e elementares e todas as formas, pensamento e larvas que nós criamos, não? E também habla do ambiente em que nós frequentamos, ambientes poluídos, tudo isso Paracelso falava de ens espiritual. O sea, habla de los lares, de los hogares, las peleas domésticas, habla de los vícios domésticos, e isso tudo cria uma atmosfera energética. Hablaremos um pouquinho disso no módulo 2, quando falarmos de arquitetura sagrada, nesse diplomado. Pero podem ter origem na memória das paredes, na memória do terreno, emanência de objetos decorativos. Muitas vezes tu tienes uma estátua que era de tua abuela que está muito mal impregnada de energias. Precisa ser uma limpeza nela. Os gnósticos conhecem métodos mágicos de limpeza, de ambientes, de estátuas. Não é porque era de nossa abuela que é bom. Pode ser que nossa abuela não era tão boa. Pode ser que estes tempos um casal falava que estava na cama que fora de seus abuelos. Pode ser que o abuelo estuprava a abuela na cama, maltratava a abuela. Não é que porque é de nossa abuela que é bueno. Então, estou falando de abuela, mas de todos os objetos e símbolos têm uma energia. E Paracelso falava disso de lens espiritual. E por último, para encerrar nossa lição de hoje, Paracelso falava da lei divina, né? Falava que existem enfermidades que são kármicas, que são doenças devido a reações de algo que nós mesmos fizemos em existências passadas. E há também karmas na mesma existência. Se tu, quando fuera jovem, mal gastou tuas energias, usou drogas, não se desenvolveu, não se desenvolveu corretamente quando era criança e jovem, na hora tu estás pagando isso. A intoxicação de um elemental de marihuana, por exemplo, se queda por 30, 50 anos. A intoxicação por um elemental de cocaína, de drogas pesadas, heroína, se queda por 70, 80 anos. O elemental, a energia elemental, se queda. Então, Paracelso fala del ens Dei, o ens divino, da lei de ação e reação, do karma, no sentido de uma existência, no sentido de outras existências anteriores. Então, vocês vejam, meus queridos companheiros da lição de hoje, como Paracelso é avançado, né? Como ele tem profundidade nas 5 causas. E como Fulcanelli nos declara, obviamente, que é a alquimia sexual, e muito humildemente diz que não teve a autorização para divulgar, mas divulgou como pudo, foi muito hábil,
y como el maestro Hermes Trismegisto, que es un maestro de la medicina universal, en sus 7 principios de Carvalho, y también en la tabla de Esmeralda, son manuales de alquimia.